Durante o período da ditadura militar no Brasil, a charge cumpriu um importante papel: criticar a realidade com a sutileza do humor. O Edição Extra bateu um papo com desenhistas de ontem e de hoje. A charge teve presença marcante durante o período da ditadura militar no Brasil. Era a voz contra as práticas autoritárias do regime e contra a censura. Nessa época, aconteceram, 68, 69, o fenômeno do Pasquim, né, que revelou essa tradição de humor numa escala ainda não muito conhecida no Brasil, mas pela primeira vez os editores de um jornal eram desenhistas de humor e que fizeram sucesso nacional, muito também em função do regime, que naquela época estava fechado e eles apareceram como ídolos. Existia uma tradição na imprensa do humor. E esse pessoal que estava na imprensa nessa época da ditadura não se deixou levar pelo discurso oficial, não, e começaram a ironizar. E aí começou a restrição à liberdade de informação, veio o AI-5 em 68, né, 13 de dezembro de 68, e aí o pessoal que estava em evidência, né, acabou sendo uma bandeira, né, para os leitores. O objetivo de criticar, eles sem dúvida atingiam, claro, era a voz que podia tá se manifestando ali, tá dizendo ali, ó, isso aqui não tá legal, não estou gostando, isso aqui tá um absurdo, tal. Tava indo contra a ditadura, é o que dava para fazer. A primeira função da charge nesse momento foi, primeiro, levar o humor para uma realidade muito mal-humorada, que era o que a ditadura nos impunha. Segundo, ser crítico, né, com relação à realidade. E terceiro, através disso, passar informação. Houve um momento que você só podia saber o que estava acontecendo nesse país através dos cartoons, através do Pasquim, através de todas aquelas pessoas que fizeram parte daquilo. Durante um certo período, muita coisa que não passava nos textos, por causa da censura oficial, passava nos desenhos. A criatividade dos chargistas ia além da natureza lúdica e humorística das charges que criavam. Quando tinha uma matéria, por exemplo, a gente, para ilustrar a matéria e tal, a gente mandava um monte de desenho que era para dar trabalho para os caras, para ver se ajudava a confundir de alguma forma, sei lá, pô. Para ver se escapava alguma coisa. Eram caras completamente despreparados, muitas vezes, que cortavam coisa que nem eles sabiam porque estavam cortando. Com o passar dos anos, o humor gráfico continuou sendo elemento de resistência e de crítica social, assumindo a responsabilidade de representar a realidade à sua maneira. Quando eu comecei, nesse período aí, no final dos anos 70 e início dos anos 80, você tinha um espaço maior na mídia, um espaço maior nos veículos de comunicação, sobretudo nos jornais impressos. No momento que nós estávamos saindo da ditadura militar, estávamos entrando no regime democrático, estávamos questionando e podíamos falar sobre tudo. E eu tinha já uma militância dentro desse movimento social negro, isso com 16, 17 anos, 15 anos. E através dessas informações e também do questionamento. Mesmo com o final da repressão política, os humoristas gráficos afirmam que a censura permanece, de outra forma. A censura, ela ainda existe, mas ela mudou um pouco de perfil. Hoje existe uma censura própria do cartunista. Muitas vezes ele mesmo acha que aquilo não vai ser legal e acaba podando antes de apresentar. Os veículos praticam uma espécie de censura se você for analisar que muitas vezes eles acabam barrando as ideias antes delas serem publicadas, né? Talvez com medo de processos ou por não querer atingir susceptibilidades. É importante que o leitor saiba que aquele desenho é assinado pelo artista e não pelo editor do jornal. Com ou sem a liberdade que sonham, os humoristas gráficos reconhecem que o trabalho que fazem provoca um impacto irreversível. A charge tem essa vantagem, como a ilustração ela chega primeiro, é o visual rápido, a primeira coisa que você vê, ela tem um poder de sedução maior. Então ela pode, através de uma imagem, informar mais do que um grande texto, um editorial que você tem que ler e concordar estar informado a respeito e concordar com o teor para você
julgar. E a charge não, às vezes mesmo que você não concorde, você é obrigado a engolir. Há que ter um certo cuidado para abordar os temas, né? Não é simplesmente sair detonando e tal. Eu acho sim que o chargista é muito responsável por aquilo que ele desenha, que ele coloca nas suas charges, né? Ele tem que tomar muito cuidado quem ele vai atingir, a maneira como ele vai atingir. Para ser um grande cartunista, você não precisa ser um grande desenhista. É claro que o desenho ajuda, mas você precisa ser um grande pensador, uma pessoa que pensa, que elabora e que articula um jeito de mudar isso. Tem chargistas excelentes que resolvem em poucos traços, em traços rudimentares às vezes, e a força deles está toda na ideia, né?